Vamos nos lembrar um pouco do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, não é, que os judeus, eles acusaram João o Batista de ter demônio. João vivia, uma pessoa assim, de uma maneira bem extraordinária no deserto, cobria-se de peles, tinha uma alimentação muito incomum, e então João era bem, fora daquilo que, era o usual na vida das pessoas ali. Ele era uma pessoa com características bem comuns. Mas Jesus Cristo, por sua vez, ele inseriu-se, de forma muito regular no dia a dia das pessoas, muito comum, inclusive comia com publicanos, com pecadores, e isto para o judeu era muito impactante e até reprovável. E Jesus Cristo foi acusado, lembram-se vocês, pelos líderes religiosos judeus, de ser um glutão e um bebedor de vinho. Ou seja, Jesus foi acusado de ser alguém condescendente com esse pecado em sua experiência pessoal. Mas isso não procedia. Na verdade, a gente viu lá atrás, na primeira tentação, quando ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ao final teve fome, veio a ele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. E aí você observa eh, Jesus estabelecendo aí claramente as suas referências. Eu vi uma certa ocasião um dos pregadores que veio ao Brasil, um pregador norte-americano, e ele fez uma observação que achei bastante interessante, quando ele disse que o lugar mais perigoso do mundo é aquele que está entre uma pessoa que está morrendo de fome e um prato de comida. Esse lugar intermediário entre uma pessoa, morrendo de fome e um prato de comida é o lugar mais perigoso do mundo. E, de fato, uma pessoa com fome pode perder a cabeça. A gente já viu algumas situações aqui no Brasil em que pessoas ficaram sem recursos, sem alimentos há algum pouco tempo, e as coisas assumiram uma fisionomia muito ruim, muito danosa. eh, e aqui a gente observa o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, depois de 40 dias e 40 noites, tendo jejuado no deserto, teve fome, e ali, na fome, a comida torna-se o grande foco e a grande prioridade, o grande tema. E a pessoa faz de tudo para suprir aquela necessidade. E é interessante que Jesus Cristo, aliás, só Jesus Cristo conseguiu essa façanha. Isso porque Jesus Cristo tinha mesmo uma uma grande comida. Jesus Cristo tinha mesmo um grande ideal, uma grande fome. Ele diz lá, em João 4:32 a 34: Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Está falando isto logo após aquele contato que ele esteve com a mulher samaritana. Ah, Ela foi à cidade e agora, nesse interregno, o Senhor Jesus estabelece uma conversa com os seus discípulos e ele diz: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? E é nesse momento que Jesus então esclarece o que ele acabara de dizer. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus Cristo tinha como grande desejo fazer a vontade do Senhor. O seu alimento, ele coloca por definição,
era esse: realizar a obra do Pai. Isso é muito importante quando a gente trata dessa questão do pecado da gula. Por 2 vezes Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por 2 vezes. E de fato as pessoas desejavam que ele assim fizesse muitas vezes. Mas uma ocasião o Senhor Jesus disse: "Vós me procurais porque vistes ou vos saciastes com o pão que eu multipliquei, mas não quereis vir a mim para terdes vida." E Jesus vai dizer: "Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá." E ele está fazendo agora uma comparação entre o maná e ele mesmo. E ele diz: "O pão do céu é aquele que, descendo de Deus, dá vida aos homens." E Jesus vai dizer: "Eu sou o pão da vida." Talvez a gente possa sugerir que na glutonaria e na bebedice ainda há algum tipo de sede, ainda há algum tipo de fome. E essa fome e essa sede não será dessedentada, não será saciada, apenas com o alimento que perece. A sua alma precisa fartar-se do pão que é Cristo. É necessário fartar-se desse verdadeiro pão do céu que dá vida aos homens. E lembro o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes.